Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde nós todos os anos temos feito a apresentação do programa de bolsas Mark Weinberg e desta vez contamos com a vossa presença. Queremos agradecer por terem tirado o tempo para estarem aqui conosco. Sei que tem muitas atividades e também temos alguma diferença no fuso horário. Então, sem mais delongas, nós temos 20 minutos para a apresentação e os restantes minutos serão para a tirada, de dúvidas, para, poderem ouvir algumas dicas, se assim se pode dizer, sobre como se candidatar, o que esperar, qual foi a experiência dos bolseiros. Temos os mais antigos, temos os mais novos. Esperamos que ao longo do webinar outros bolseiros consigam entrar, que estão no exercício das suas atividades também. Eh, Bom, esta aqui é a turma que vai dar a abertura, digamos assim, da Corte 2026. Durante muito tempo, notou-se que havia pouco interesse por parte de clínicos na área de VIH, especialmente em países da África subsaariana. Então, aliado a essa falta de interesse, crescia cada vez mais a necessidade de se garantir um atendimento centrado no paciente, um atendimento com as melhores informações, as mais recentes e alinhado às melhores guidelines. E foi tendo em conta este gap, não é? Esta necessidade a nível ao redor do mundo, que houve a reunião do Conselho Consultivo da AIDS 2016, onde se discutiu as necessidades não atendidas na formação de médicos de VIH em muitos países africanos, especialmente da África subsaariana. Também identificaram lacunas de conhecimento na questão da gestão do casos de VIH e, principalmente, havia pouca contribuição da maioria dos países africanos da África subsaariana, passo a redundância, na questão de investigação e artigos que abordassem a questão do VIH no seu próprio contexto. Com base nessas necessidades e essa lacuna na gestão de casos de VIH e na investigação, eis que a International Light Society, através do Fundo Educacional, criou o programa de bolsas de especialistas em entrega de serviços de VIH, e esse programa foi lançado na IAS 2017, com o foco na África, mais concretamente na África subsaariana. Depois, cedo em 2018, este programa foi renomeado para o programa de bolsas Mark Weinberg. Mark Weinberg foi um pioneiro na luta pelo VIH, ou contra o VIH, e é uma honra poder ser um dos bolseiros que se beneficiou deste programa. E como vamos ver adiante, por favor, Julia, next. Como vamos ver adiante, este programa tem um objetivo principal, mas também abre portas para vários aspectos da nossa caminhada enquanto clínicos, enquanto médicos dentro dos nossos países, países esses com recursos limitados. E o principal objetivo está no reforço do acesso aos serviços com melhor qualidade dentro dos contextos de recursos limitados, que é uma realidade que nós atravessamos, e esse acesso a serviços de alta qualidade estarão a ser feitos com base na abordagem centrada nas pessoas. Anteriormente, a abordagem era centrada nos serviços, agora estamos com a abordagem centrada nas pessoas. Então,
O programa, o programa tem a duração de 2 anos e conta com mentoria diversa e está dividido em dois grandes eixos: o eixo acadêmico e o eixo clínico, que vamos ver mais adiante. Porém, saiba que no eixo acadêmico, que geralmente é feito dentro de uma universidade, nós vamos ser expostos a vários cursos clínicos, perdão, acadêmicos, que envolvem também aspectos muito relacionados à pesquisa, os primeiros passos. Vamos falar sobre questões de epidemiologia, questões de estatística, tipos de estudos, estudos caso-controle, estudos de intervenção e também vamos para o segundo eixo, que é o eixo clínico, onde nós também faremos a prática clínica e também estaremos envolvidos nas atividades de defesa e advocacia em saúde para a área do VIH e, mais uma vez, a pesquisa estará a caminhar conosco nesse segundo pilar, nesse segundo eixo, que é o eixo clínico, onde nós vamos estar expostos a pacientes, a estruturas de atendimento centrada nas pessoas e também poderemos nos beneficiar das diversas formas como o VIH ou os clínicos lidam com o VIH dentro daquilo que são as novas abordagens de tratamento, dentro daquilo que é a mudança epidemiológica e a resposta nacional de cada país ao VIH. Next. Next, Julia. Thank you. Então, para todos os candidatos provenientes da África, África subsaariana, vão passar 2 anos, conforme mencionei anteriormente. O primeiro ano será numa instituição europeia e o segundo ano será numa instituição africana. Este era o modelo inicial. Atualmente, o modelo já envolve ou uma instituição africana ou uma instituição europeia. Também vai haver a participação em conferências organizadas pela International Light Society. Para este ano, acredito que seja no Rio de Janeiro, então estão todos convidados a fazer parte desta grande família e também estão todos convidados a aplicar para assistirem e participarem desta conferência. O segundo ano estará vinculado à parte clínica, em que estará a ser colocado numa instituição africana ou europeia. E sob a bolsa, não é? Enquanto estiver a fazer o segundo ano, também estará já a preparar e realizar o seu projeto de investigação. Para os países da Ásia, Pacífico e América Latina e Caribe, são também 2 anos, em que o primeiro ano haverá a colocação numa instituição da região e o segundo ano estará voltado para o projeto de pesquisa com mentoria. Next. Dizer que todos os bolseiros vão participar em conferências, seja para a África, seja para a Ásia, Pacífico e América Latina e Caribe. Até o momento, já foram selecionados 21 bolseiros de África, e eles são provenientes de 14 países que estão aqui, entre vários temos Mali, Benin, Nigéria, Angola, Moçambique, Tanzânia, Uganda, Quênia, Gana, Côte d'Ivoire, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, Camarões, entre outros. E para os bolseiros da região Ásia-Pacífico, temos 2 bolseiros que concluíram o programa e, até então, 2 países foram beneficiados, como Tailândia e Filipinas. Next. Bom,
Obviamente que quando nós estamos envolvidos no processo de formação, eh, nós temos muitas aspirações, aprendemos muita coisa, somos expostos a realidades diversas e a conclusão da formação, eh, os bolseiros são geralmente seguidos, entrevistados, acompanhados, não são esquecidos. E neste processo é importante saber o que cada bolseiro sente que adquiriu, que ganhou, não é? Com esta formação. Então, alguns bolseiros reportaram, por exemplo, que tiveram as suas competências na gestão do VIH bem mais reforçadas, tiveram uma compreensão mais profunda do processo de investigação e de técnicas de escrita científica. Houve também relatos de maior entendimento relacionado ao VIH nas populações chaves e as suas necessidades. Também houve quem reforçou aqui o aumento da capacidade de estabelecer parcerias com organizações não governamentais e grupos de defesa de pacientes, e também a capacidade de servir como mentores e disseminadores de conhecimento. Yes, next, please. Thank you, Julia. E aqui nós temos alguns colegas que fazem parte, ou fizeram parte, perdão, deste programa como bolseiros, não é? Temos a Chamin fez parte da primeira turma, eu fiz parte da segunda turma, o Kiki fez parte da terceira turma, a Jamila da quarta turma, nós temos também o Edi, que fez parte também, temos também agora a Nissete, que é a segunda angolana a fazer parte do programa. Ah, se, se perceberam, acho que 2 slides anteriores, nós vimos os países que já foram abrangidos ou dos quais candidatos foram selecionados, e à frente do nome dos países tem um número que corresponde ao número de candidatos selecionados de cada um destes países. Angola conta com 2, Moçambique conta com 3, o Léo, eu acho que a Liliana, tu estás na Moçambique também agora ou já saiu? Não, já terminei, estou na Guiné. Já voltou para casa. Já, já. Ok, Guiné está com 2 também, Angola está com 2, Moçambique está com 3. Então, são vários os colegas que atualmente desempenham estas funções. A Jamila desempenha a função de coordenadora do Programa Nacional de Controlo das IST, VIH e SIDA e hepatite viral no Ministério de Saúde da Guiné-Bissau. O Kik trabalha como gestor de atividades médicas na Médicos Sem Fronteira, e a Chamin é consultora, médica consultora e docente na Moi University, e ela também faz parte do corpo de médicos do Hospital Universitário, e também ela faz parte acho que é da comissão da banca examinadora para esta bolsa. Next. Obviamente, temos outros, como a Liliana, eu, a Anicete, que está também agora neste processo de aprendizagem, mas não é só no foco africano onde estas pessoas que participaram têm vantagem. Por exemplo, temos aqui das Filipinas, por exemplo, a Maria Lelis Palmares, que é da Corte da Ásia Pacífico, que é da classe 2023, e está aqui o testemunho dela, não é? Que tornou-se uma melhor médica ao expor-se às melhores práticas e às recentes inovações na área de cuidados e prestação de serviços relacionados ao VIH, e também teve suporte naquilo que era o cumprimento do seu objetivo em oferecer serviços de saúde na área de VIH que fossem mais inclusivos e centrados no paciente dentro do seu
próprio país. Next. Uma vez que o interesse está aqui, seja para a América Latina e Caribe, seja para a África, quais são os critérios que tornariam o candidato a melhor escolha para esta oportunidade? Para a África, tem que ter diploma de médico, tem que ter concluído a licenciatura em medicina, tem que ter pelo menos 2 anos de experiência clínica, ser cidadão de um país africano e atualmente estar a trabalhar em um dos países africanos, comprometer-se a tornar-se especialista em VIH e tem que ser falante ou de português, ou de inglês, ou de francês. Se falar 2 idiomas, ótimo. Se não, não é problema. Lembrem-se, este webinar é para candidatos ou interessados falantes de língua portuguesa. Também tem um webinar de candidatos ou falantes de língua inglesa em África e candidatos falantes de língua francesa em África. Então, tem bolsa para cada uma ou para cada um destes grupos de idiomas. Então, não há necessidade de se preocupar se eu não falo inglês, como é que eu vou me virar, como é que vai ser. Claro, noções de inglês é sempre bom. Por quê? Porque, por exemplo, no primeiro ano estaremos expostos à literatura científica, e nós sabemos que a literatura científica, a língua científica atualmente é o inglês, portanto, nós estaremos expostos a terminologias, não é, científicas em inglês e também estaremos, obviamente, expostos na nossa pesquisa a artigos que vão sustentar o nosso trabalho, a nossa pesquisa bibliográfica, por exemplo, em inglês. Então, há necessidade de ter algum conhecimento, sim, mas não é a condição que torna a pessoa, por exemplo, inelegível para aplicar para esta bolsa. Para a América Latina e Caribe, tem que ter diploma de médico ou equivalente, ser cidadão de um país de baixo ou médio rendimento na América Latina e Caraíbas, ter 40 anos ou menos, ou ainda menos de 15 anos de experiência na área de VIH, ser de um país da região e comprometer-se a trabalhar lá entre 2 a 5 anos após a bolsa, deve falar ou inglês, ou português, ou espanhol. Mais uma vez aqui, a língua tem que ser a sua língua materna ou oficial. Não precisa necessariamente ser falado de 2 ou 3 línguas. Next. Então, uma vez que eu tenho interesse, eu reúno os critérios de elegibilidade, aonde é que eu vou estudar, aonde é que eu vou começar a minha jornada, caso, por exemplo, eu seja da África subsaariana. Bom, para os falantes de língua portuguesa, normalmente é 1 ano em Portugal, onde estará afeto ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, que é o ano acadêmico ou teórico, e 1 ano em Moçambique. Estará sob a responsabilidade da Fundação Manissa, onde estará envolvido no eixo ou no pilar da prática clínica. Saber que durante o período que estiver a completar o primeiro ano, que é o pilar universitário acadêmico, estará a concluir cadeiras ou cursos ou disciplinas relacionadas à investigação científica, para que no segundo ano possa pôr em prática tudo aquilo que aprendeu no primeiro ano para concluir o seu trabalho de pesquisa. Para a América Latina, nós temos a Argentina, Uruguai, México, Brasil e Trindade e Tobago.
são unidades dentro desses países que estarão a receber os bolseiros da América Latina e Caribe. Next. Então, uma vez que eu tenho interesse, uma vez que eu cumpri com os critérios de elegibilidade, uma vez que eu já, de antemão, escolhi para onde quero ir, de acordo com aquilo que é o meu desejo e aquilo que são as minhas possibilidades em termos de língua, por exemplo, e daquilo que eu quero negociar, digamos assim, eu tenho que saber o que é que eu vou aprender. Eu quero saber o que é que eu vou chegar lá e o que é que eu vou aprender de diferente que me vai tornar um especialista em VIH. Por exemplo, o programa de bolsas traz um currículo que realmente é flexível e é adaptado aos interesses e necessidades de cada candidato. Eu experimentei essa flexibilidade porque eu selecionei disciplinas ou cadeiras que eram do meu interesse, tendo em conta o meu contexto enquanto angolano, a minha realidade, de onde eu vim. Eu acreditei que havia cadeiras que melhor responderiam aquilo que são as necessidades do meu país dentro da área do VIH. Mas acredito que outros bolseiros tiveram as mesmas oportunidades. Então, o foco principal está na prevenção e preparação do estudante para lidar com quaisquer casos possíveis e relacionados com o VIH no seu país. Então, há a necessidade da pessoa focar naquilo que é a sua realidade e garantir que o programa satisfaça aquela que é a sua necessidade. Poderá discutir com os tutores, por exemplo, para quem seguir inicialmente no IHMT, além das disciplinas nucleares, também tem as opcionais, e dentro dessas opcionais poderá escolher cursos que melhor se adaptem à sua realidade. Então, esse currículo tem um foco em epidemiologia, tem um foco também na investigação e ciência de implementação, no desenvolvimento de políticas e advocacia, e tem a parte clínica que fornece aí uma interface com as doenças transmissíveis e não transmissíveis, VIH avançado, resistência medicamentosa, e são várias linhas de pesquisa que o candidato, o bolseiro, poderá escolher depois, na sua prática, qual destas linhas poderá seguir. Por exemplo, a minha linha é VIH avançado. Tenho certeza de que, acho que não sei se foi a Liliane ou a Jamila que escolheu resistência à terapia antirretroviral. Então, cada um escolhe, por exemplo, o Leo escolheu a prestação de serviços diferenciados. Então, depende muito daquilo que é a sua realidade, de onde veio, porque eu posso ter vindo de Angola, mas não necessariamente, não é? Vou dominar todos esses aspectos. Tem um aspecto principal, que é uma lacuna que eu identifiquei na minha realidade, que eu quero aprofundar. Então, vai ter essa oportunidade. Next. Ok. No início da apresentação, nós falamos do objetivo principal, mas tem outros, obviamente, e como eu já tinha mencionado, por exemplo, a exposição a diferentes sistemas de gestão e cuidados, a compreensão dos tipos de estudo, ensaios clínicos, orientação para escrever relatórios de investigação, auditorias, estudos de caso, e também publicação de resultados, vai ter que fazer a apresentação da sua investigação original, vai ter uma maior compreensão sobre a pandemia, o seu impacto econômico, os principais motores de financiamento do VIH. Também vai ter a oportunidade de receber conselhos sobre como preparar e apresentar candidaturas a subsídios de investigação, entre outros objetivos. Next. Entre outros objetivos que vão ajudar. Então, neste contexto, qual será o papel da instituição anfitriã?
Inicialmente, é proporcionar o acesso à gestão clínica integral, supervisão de investigação e cursos. Muitos destes cursos estão vinculados a cadeiras ou disciplinas de mestrados e de programas de doutoramento, só para terem uma noção de quão avançados são estes cursos, quão avançadas são essas formações. Então, estão sempre vinculados a um curso de mestrado ou a um curso de doutoramento. E também o papel da instituição anfitriã será atribuir um ou mais mentores na instituição que vão se reunir regularmente com o bolseiro e vai ajudá-lo a melhorar, a preparar os seus relatórios semestrais e, obviamente, vai fazer-se aquele acompanhamento de proximidade, não é? Para garantir que durante o processo todo o estudante não se sinta sobrecarregado, que o estudante não tenha problemas em adaptar-se às matérias e à própria dinâmica da instituição anfitriã. Next. E o que é que os bolseiros recebem? Bom, primeiro, há aqui um valor monetário para cobrir alojamento, despesas, né, de subsistência, que é pago 2 vezes ao ano e geralmente é ajustado de acordo com o custo de vida do país anfitrião. Por exemplo, se eu estiver em Portugal, eu vou receber o valor, ali esse valor é ajustado ao custo de vida naquele país, naquele período em que eu estiver. Também, se for para um país africano, será a mesma coisa. Terei por ano um voo de ida e volta entre o país de origem, meu país de origem, e o país aonde eu vou. Por exemplo, eu saio de Angola para Portugal, quem vai responsabilizar-se por todos esses custos é o programa de bolsas Mark Weinberg. E também, quando eu tiver, por exemplo, que sair de Portugal, por exemplo, para Angola, não é? E depois ter que sair de Angola para Moçambique, por exemplo, quem também estará quem será o responsável sobre todos esses gastos é o programa de bolsas. Também todo o valor que for gasto, por exemplo, no processo de obtenção de vistos, despesas associadas ao processo de vistos, cursos relacionados custos relacionados com autorizações de trabalho, registro, por exemplo, nas ordens de médicos ou nos conselhos de medicina de quaisquer desses países anfitriões que nós estivermos lá, também, se nós tivermos algum custo, esses custos serão obviamente reembolsados. Também haverá um subsídio de reinstalação no valor equivalente a $1.000 ou na moeda local. Também haverá um seguro de saúde. Toda a papelada necessária para que a embaixada, eh, a embaixada emita o visto de estudante, por exemplo, o mais rápido possível, serão fornecidos pela IAS, fora os documentos que a embaixada geralmente exige do candidato ou do estudante. E as instituições recebem uma subvenção para cobrir a colocação do bolseiro, né? E isso envolve honorários universitários, custo de pessoal, participação em conferências, atividades de desenvolvimento profissional. Então, devem lembrar-se que, principalmente, estes custos que são cobertos pelo programa não constituem um subsídio ou um salário. Portanto, é necessário que o estudante tenha capacidade de gerir as suas finanças, é necessário que o estudante não faça custos ou gastos, não é, para sustentar quaisquer dependentes. Não vamos utilizar o dinheiro da bolsa, por exemplo, para construir nossa casa, ou então para mandar para o nosso país e sustentar nossos familiares, porque nós saímos de uma instituição que nos paga o salário e na nossa carta de recomendação tem a informação de que os nossos salários serão mantidos e que a nossa instituição se compromete em receber-nos de volta quando terminarmos a nossa formação. Então, este salário que nós recebemos atualmente nos nossos serviços deverão continuar a ser providenciados pela nossa instituição de tutela, não é? Para cobrir as nossas necessidades familiares no nosso país de origem, e nós vamos focar apenas em estudar, absorver conhecimento, criar conexões,
fazer networking, aprender, absorver esse conhecimento para que, ao voltarmos ao nosso país, possamos ter uma voz que tenha algo a dizer na abordagem do VIH no nosso país. Next. Então, é muito importante que tenhamos isso em conta. Então, uma vez que eu já sei tudo isso, e também, obviamente, eu sei que as inscrições estão abertas, vai até 23 de fevereiro, que vai de janeiro a 23 de fevereiro, que é o período de candidaturas, né, em que eu vou preparar toda a papelada, vou submeter todos os documentos, vou preencher os formulários todos no sistema, vou entrar no site, vou me candidatar lá. Todo o processo é estritamente online. E depois, entre fevereiro e março, haverá a revisão das candidaturas, haverá também o período das entrevistas para aqueles que passam da fase de seleção documental para as entrevistas. E entre março e abril, aí receberemos o e-mail a dizer se fomos ou não selecionados para a Bolsa. E vamos, a partir dali, preparar uma série de processos e procedimentos para participarmos na conferência AIDS 2026, que será em julho, no Rio de Janeiro. Next. Já Ok, terminamos, José, a apresentação. ok. Muito obrigado, Júlia. Bom, Muito Liliana, obrigada. Nissete estão aqui conosco também. Não sei, Júlia, se elas também querem dizer alguma coisa. E Sim, enquanto sim. isso, também vamos ver algumas perguntas se estiverem no chat. Sim, Obrigado. Liliana, se queres falar sobre a tua experiência em Moçambique e também em Lisboa, e depois vamos responder às perguntas. Obrigada. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Liliana Jawad, médica, hoje especialista em VIH-Sida, no manejo clínico de VIH-Sida. Sou da Guiné-Bissau. Fui bolseira Mike Weinberg entre 2022 a 2024. Também tomei conhecimento desta bolsa através das redes sociais. Eh, Quando vi esta oportunidade, candidatei-me logo e fui selecionada. Fiz o curso em Portugal e Moçambique. No primeiro ano em Portugal, como o Viriato explicou, tem muitas unidades curriculares que estamos sempre a correr de cima para baixo, mas não é nada de assustar, porque é um curso, é uma formação muito avançada. Então, as unidades curriculares estão, a maioria está no, nas turmas de doutoramento, mas também tem algumas na turma de mestrado. Até o final das unidades curriculares, temos normalmente 3 meses de estágio. Para nós que fizemos em Portugal, temos 3 meses de estágio em um Hospital São Bernardo de Setúbal, onde interagimos com médicos especialistas em infecciologia. Temos acesso aos protocolos atualizados europeus de manejo de doenças infecciosas. E nós participamos ativamente no manejo de doentes, tanto no internamento como no Hospital do Dia, em Setúbal. Depois, no segundo ano, que é em Moçambique, também temos 6 meses de estágio clínico no Centro de Tratamento de Doenças Avançadas, que é no CRAM, eh, Direto, como é que é? O Está a CRAM, falar da Manisa. Manhisa. Não, Ok, o não, não, Centro de CRAM, no Referência Alto do Alto Maié. Maé. É. Sim, sim, o Centro de Referência do Alto Maé, onde nós Centro de Referência do aprendemos Alto a Maia. É um lidar com centro de referência em pacientes. Maputo, onde todos os Uhum. casos de doença avançada associada ao VIH de quase todo Moçambique são encaminhados para lá. Tivemos uma experiência muito frutífera e aprendemos muita coisa lá em Manissa, em Maputo, tendo em conta que o que vimos em Maputo é um pouco parecido com aquilo que vimos na Guiné-Bissau, que é minha terra. Já no São Bernardo de Setúbal, sendo Europa, eles têm um sistema muito mais avançado, mas tentamos copiar muita coisa boa para adaptar à nossa realidade.
Depois, no segundo semestre, em Moçambique, fui para Manissa, onde fizemos mais a parte investigativa. Foi lá que eu conduzi o meu estudo, que hoje já estou na fase final. Inclusive, submeti o abstract para possível apresentação na próxima conferência da IAS, vai ser no Brasil. Hoje estou na minha terra, já terminei o curso, voltei para a minha terra, estou a trabalhar no Hospital Central da Guiné-Bissau, que é o Hospital Nacional Simão Mendes, no serviço de infecciologia. Hoje já com os dois olhos abertos. Aquilo que eu faço agora tem uma diferença enorme com aquilo que eu fazia antes como médica, mas a experiência que eu tive, o conhecimento que adquiri durante estes 2 anos do curso da Bolsa Macoember, fez-me diferente como médica e diferente como investigadora. Eu sinto que já estou a dar passo bem avançado na investigação, porque como o Vriato disse, essa nossa formação não se limita só na clínica, também é na parte investigativa. Portanto, encorajo a todos a se candidatarem para esta bolsa, porque, no fundo, o que esta bolsa quer é capacitar profissionais que exercem nos países com um nível, com uma prevalência alta de VIH, e cujo a demanda é alta, mas a resposta é muito fraca, tendo em conta muitos fatores, né? Candidatem-se, estamos disponíveis, acho que o Viriato depois vai partilhar o link para WhatsApp, temos um grupo de WhatsApp para quem ainda não está no grupo. Vamos partilhar o link. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade no momento de submissão de candidatura, podem dispor e nós vamos dando mentoria. Espero que daqui a 2 meses tenhamos mais um membro nesta família Macoember para poder dar face a essa luta que o programa de AS tem contra essa doença VIH-Sida. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliana. E Nicete, tu começaste no mês passado, então se queres falar sobre a tua experiência da tua candidatura. Sim, sim, Júlia. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Nicete Vítor, sou médica de nacionalidade angolana. Uh, queria, queria encorajar a todos, né, de não perderem a oportunidade. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a Mark Weinberg foi em 2019, que na altura eu estava no MSH a trabalhar com viriato, mas esperei até 2025 ter então a oportunidade de me candidatar e fui a selecionada. Quero aconselhar a não deixarem para o último dia, né? Irem fazendo a aplicação aos poucos do preenchimento, verificarem já a documentação que vão precisar para submeter, que uma delas é a carta de motivação, que é muito importante, que sem ela não conseguimos submeter. Eu fui selecionada para o país lusófono, iniciei então no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, apesar de não ter iniciado presencialmente, foi de uma forma remota por outros fatores, mas no entanto tem sido uma ótima experiência. No tempo do Viriato e da Liliana, as unidades curriculares eram selecionadas, ou as disciplinas eram selecionadas, mas agora comigo já é diferente. São selecionadas 10 disciplinas, 10 a 11 disciplinas em que tens que fazer num decorrer de 6 meses. Algumas são obrigatoriamente presenciais, outras são apenas via Zoom, mas tem algumas que podes assistir das duas formas. Se tiverem a oportunidade de assistir presencial, é muito melhor, porque a comunicação flui mais, o entendimento também. Não percam essa oportunidade, porque vocês vão ter a oportunidade de estar com professores catedráticos, fazer o link, adquirir bastante conhecimento para posteriormente desenvolverem no vosso país de proveniência. Eu, ano passado, tive a oportunidade de estar na 13ª Conferência de Ciência da HIV e foi uma experiência espetacular, né? Porque consegui conhecer muita gente que eu só via em internet, em televisões e tudo muito mais.
consegui ter também aquilo que é partilhar a experiência do meu país e do meu trabalho, consegui ouvir aquilo que eram as experiências de outros países com base nas pessoas que também faziam o mesmo trabalho, né? Que essa troca de experiências ajuda-nos também a melhorar bastante. Quanto aos procedimentos para o visto, eu vou dar um conselho àquele candidato que for selecionado, tão logo for selecionado, para iniciar os procedimentos, porque sabemos que Portugal é um dos países que tem bastante burocracia para pedido de visto, né? Particularmente em Angola também. Eu não tive muita dificuldade porque quando submeti, no mesmo dia que submeti a candidatura, no dia seguinte comecei já a procurar saber como é que era a situação para visto, na esperança, né, de ser selecionada. Então, é basicamente isso. Eu comecei agora as minhas aulas presenciais e tem sido muito bom. As avaliações são do tipo apresentação orais, né? O professor pede para tu fazeres um estudo, por exemplo, vais ter que dar o tema, vais ter que fazer como se fosse uma dissertação de tese. Tem também os exames que são por escrito. Aqui no Instituto tens a oportunidade de ter também um tutor interno que vai acompanhar-te durante o teu desempenho, vai avaliar como é que está o teu desempenho e dar também algumas dicas de como é que tu podes fazer em termos de guia de estudo, para exames e para outras situações. Não sei se tiver alguma questão em particular para o país onde eu estou agora, estão em aberto, podem fazer e terei muito gosto em responder. Muito obrigada, Anicete. E temos outras perguntas? Ou José, queres falar sobre outra coisa? Muito rapidamente, tem duas questões aqui. Na verdade, a doutora Graça Manuel diz que encontra dificuldades na plataforma para a candidatura. Doutora É, Graça, quando terminarmos o webinar, eu vou poder apoiar. ou Talvez seja também problema pode da enviar rede. um correio a nosso mail. Vou escrever no Ok. chat. Júlia, não sei se me permite deixar o meu e-mail também aqui ou o número de telefone para quem tiver alguma dificuldade ou quem tiver uma dúvida, não sei se é autorizado. É, Quanto a Júlia? candidaturas, sim, sim, está bem. Obrigada, Anicete. sim. A doutora Graça disse que enviou o e-mail, Júlia, ontem e até então não foi respondida. Quando? Ontem, enviou um e-mail ontem. Eu respondi a todos os mails ontem. Por favor, envie outra vez e vou responder. NW. Tá, tá bem. A Joana Maria também questionou se é possível fazer mais de uma candidatura. Não, não é possível. Para uma pessoa, Oh, pessoa. Uma candidatura, uma pessoa. ok. Eu acredito que até o momento já não temos nenhuma questão aqui. Todas as questões pendentes foram Tem a respondidas. A Vânia Vânia, Manite, que está com a mão sim, levantada, se calhar ela tem uma pergunta a fazer. sim. Vânia? Agora, a Vânia pode falar. Alô, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Vânia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Finalmente consegui intervir. Muito obrigada. Eu fiquei com algumas questões. Gostaria de saber se os candidatos que já vêm concorrendo terão algum
tratamento especial? A segunda questão é que não percebi muito bem em relação à bolsa, o valor da bolsa e o que é que cobre. E em relação às viagens. Só isso, não tenho mais questões. Obrigada. Ok. José, não Célia? entendi a primeira pergunta. O que Okay. queria If dizer? the candidates who participated in the last Applied. who presented last candidatures in Ok, ok. the Não, project. não. Ok. A E a segunda, eu segunda? acho que eu posso. A segunda eu posso responder. Está Obrigada. relacionado com um esclarecimento do que serve Uhum. realmente o valor para a bolsa. É assim, o valor para a bolsa vai depender de cada ano e também vai depender especificamente do custo de vida do país no momento em que for selecionado. Por exemplo, no meu caso, eu entrei e imediatamente houve a questão da pandemia, houve necessidade de fazer ajustes. Quando eu fui a Moçambique, por exemplo, também estava dentro do contexto da pandemia, houve necessidade de fazer ajustes. Para os outros candidatos, obviamente, esses ajustes poderão ter sido feitos ou não, mas o fato é que o valor é um acordo entre a IAS e o bolseiro. Então, ele varia muito. E também houve necessidade, nesse ajuste, por exemplo, de fazer a negociação, que gosto de chamar a negociação, devido ao custo de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para que serve esse valor que vai receber? Esse valor vai servir para cobrir as suas despesas diárias, alimentação, vestuário, transporte, vai servir para o alojamento, vai ter que procurar um local, uma casa, um quarto que vai alugar, uma república, onde vai necessitar de alugar e ficar por lá, não é? Também esse valor servirá para isto. Uh, Se tiver, por exemplo, no seu país de origem e for selecionada, vai ter que tratar, por exemplo, a papelada toda para a obtenção do visto, não é? E, obviamente, tem os emolumentos ou os valores que a embaixada vai cobrar, que inicialmente poderão ser pagas por si, mas depois haverá um reembolso. Por exemplo, se tiver que a atender a conferência e precisar de obtenção de visto e, obviamente, vai precisar de fazer pagamentos para isto, esse valor será reembolsado também. Este valor é especificamente para garantir que não lhe falte nada enquanto estiver no processo, enquanto estiver como bolseira, né? E vai cobrir todas as suas necessidades. Para a pesquisa, tem um valor à parte, não é? Que também estará no seu contrato de bolseiro, é um valor que estará a ser disponibilizado para poder levar avante a sua pesquisa. Então, estes são os usos para o valor que se vai dar. Quanto às viagens, o bilhete já será comprado diretamente pela IAS, seja para atender às conferências, seja para sair do seu país de origem para o país anfitrião e vice-versa, estarão todos sob a alçada da IAS. Obrigado. Viriato, acho que tem alguém a perguntar ainda se pudéssemos Marcelino, dar uma média mais ou menos qual é que é o valor. O valor não é único. O valor que o Viriato recebeu certamente não é igual àquilo que eu recebi. O certo é que o valor que eles dão sempre consegue cobrir aquilo que é o básico, aquilo que nós precisamos para o estudo, para não nos faltar nada para o estudo. Desde a concessão de visto no seu país para o país onde vai estudar. Depois, a sua deslocação. Há alguma regulamentação no país onde vais, precisa de algum documento, por exemplo, nós que viemos para Portugal precisamos de título de residência de estudante. Se tiver que pagar alguma coisa, aquilo também pode cobrir. Porque no contrato está lá tudo que o dinheiro pode cobrir. E tudo aquilo que precisas, que está no contrato, o dinheiro que eles mandam consegue cobrir.
mas não há um valor assim fixo. Por exemplo, o custo de vida em Portugal certamente é diferente do custo de vida na França, porque são países com potência diferente. Então, o valor que a pessoa de França vai receber, se calhar, não vai ser igual àquilo que eu recebi. Nós praticamente não sabemos o valor que cada um recebe. Só que aquilo que recebemos consegue dar cobertura a tudo que nós precisamos, que esteja dentro do plafond daquilo que está assinado no contrato. Portanto, não houve nenhuma situação em que alguém foi expulso, por exemplo, de uma casa porque não conseguiu pagar a renda, ou porque foi expulso da escola, até porque não somos nós que pagamos a escola. A propina é o IAS que paga. O dinheiro que eles nos dão é só para nós manejarmos para aquilo que nós precisamos dentro do âmbito do estudo. Não sei se Deixa-me esclarecer. deixa-me mencionar só aqui, antes da Anicete entrar, Sim, deixa-me só mencionar aqui que não importa em que país anfitrião estiveres, a IAS vai fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que você não tenha preocupação nenhuma com valores relacionados o período que vai estar ali. E se houver necessidade de acréscimos, a IAS vai sentar, discutir, vai pedir informações, vai deliberar e vai atender às tuas necessidades. O importante a ter aqui em conta, principalmente, é como é que eu, como bolseiro, vou gerir este valor que vai ser enviado 2 vezes por ano. Ok? Então, é minha responsabilidade fazer uma boa gestão desse valor. Na minha altura, eu fazia relatórios financeiros de onde eu gastei, como gastei e tal. Não precisava apresentar comprovativos e tudo mais, não, mas eu tinha que mostrar como eu estou a fazer o gasto e quando se notava que eu estava a gastar demasiado numa área que a IAS não considerasse, por exemplo, como sendo essencial, né, para minha vivência em Portugal, eu tinha uma reunião em que eu tinha que receber algum aconselhamento, alguns esclarecimentos para orientar o bolseiro. Então, você não fica sem orientação a todos os níveis, financeiro, institucional, educacional, acompanhamento da adaptação, situações de saúde, tudo isto tem um acompanhamento. Então, fiquem tranquilos que não importa o valor, saibam que será o suficiente para garantir que tenha uma estadia ótima e que esteja focado realmente em aprender. Nisset? obrigada, vereador. Eu queria dar primeiro a oportunidade ao Fernando, que está com a mão levantada há mais 5 minutos, depois se calhar poderia ser eu a falar. O Fernando, não sei se consegue nos ouvir. Ok, então vou falar. Sim, Fernando, Alô, tá. conseguem ouvir? Desculpa. Sim. Muito boa tarde. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada de participar a este webinar através do IAS, através do mentor aí do webinar, o Dr. Viriato e a doutora Liliana, a doutora Anissete, e creio que há também a doutora Juliana e os outros participantes. Eu sou o Fernando Cássio, sou médico clínico geral. Trabalho na província do Bié, isto é Angola, no município do Chitembo, um município com mais de 120 mil habitantes, onde eu sou o único médico dessa unidade há mais de 10 anos. A minha questão é a seguinte: eu gostaria de saber mais acerca do processo seletivo, visto que essa será a minha quarta ou terceira vez a participar do programa. E através dos critérios de elegibilidade, eu sempre tenho estado de acordo conforme o IAS exige, sou elegível e tenho feito praticamente tudo o que me é pedido no processo de inscrição. Talvez haja alguma outra falha que eu como candidato não saiba, então gostaria que
nos fossem mais claros, nos explicassem melhor como é que funciona o processo seletivo, quais são as falhas que a gente não pode ter no processo da inscrição, na apresentação dos documentos também, até porque, bem, nós temos documentos autenticados, né? Creio que todos os médicos que prestam serviços têm documentos autenticados e, ao ser autenticado, o documento já torna-se verdadeiro, né? Então, a minha inquietude é mais acerca disso, né? É saber por quê, qual é, ou seja, quais são as falhas possíveis que podem haver diante desse processo seletivo que façam com que o médico não seja selecionado. Esta é a minha primeira questão. E a segunda questão é acerca das conferências sobre HIV que têm sido realizadas em vários países. Saber também saber se nessas conferências o médico pode participar presencialmente com o apoio do IAS. Vamos supor que eu não seja selecionado, mas eu quero fazer parte da conferência presencialmente. O IAS me pode dar uma ajuda para isso, ou então eu tenho que fazer isso por minha conta própria para poder chegar até o local da conferência. Muito obrigado, eram essas questões que eu tenho como dúvida. José, I can respond to this question in English and maybe you can help me translate. I can answer this question. Okay, go ahead. Thank you. Maybe Nisette and Liliana can help me, but I can start. Ok. Bem, Acácio, é o seguinte: quando nós fazemos uma candidatura, nós apresentamos todos os documentos. Isso é verdade. Tem aí, tá com a elegibilidade toda. Porém, há alguns aspectos que importa reforçar nos documentos. Às vezes, por exemplo, a própria carta de recomendação, não é? Não é clara, por exemplo, não vem ali a parte em que fica claro que há uma responsabilidade da instituição por exemplo, voltar a liberá-lo, né? Para exercer as suas funções assim que terminar a bolsa e voltar, por exemplo, não há um compromisso nessa carta, né? Que é enviada para o painel de seleção. Outra questão poderá estar relacionado, por exemplo, com o peso da sua candidatura e a força do seu currículo com relação a outros candidatos. Esse é o momento de vender o peixe, ok? E se o meu peixe for bem vendido, eu tenho a possibilidade maior de chamar a atenção da banca avaliadora da candidatura e passar, por exemplo, para a segunda fase. Há alturas em que há, por exemplo, muitos candidatos de um único país, mas tem um candidato forte de um país, por exemplo, que nunca fez parte, nunca se beneficiou. Então, há ali a necessidade de se fazer também essa ponte, desde que, não é, o currículo seja forte, que tenha todos os critérios, esteja realmente ali escrito, claro, na carta de recomendação, por exemplo, aí o compromisso de manter os seus salários, por exemplo, e manter, por exemplo, o seu emprego, não é? Enquanto estiveres na formação. O objetivo da IAS é garantir que o bolseiro não saia do seu país para ir fazer a formação, por exemplo, e fique preocupado com o que a família que ficou vai comer ou como é que eles vão sobreviver se a sua entidade empregadora, por exemplo, cortou os seus salários e se demitiu, por exemplo. Então, são vários outros aspectos. Às vezes é mesmo porque há muitos candidatos fortes, mais fortes que nós, com um currículo mais forte que o nosso, com uma trajetória mais impactante que a nossa, e que tenha demonstrado realmente aí o compromisso, não é? E tenha demonstrado a vontade e tenha demonstrado a motivação correta para frequentar a formação. Nissete, Liliana, não sei se tem alguma coisa a adicionar nesse contexto. Eu não tenho nada a adicionar nesse contexto. Eu queria reforçar aquilo que foi novamente questionado sobre o financiamento. Eu entendo a preocupação dos potenciais candidatos, mas, porém, foquem-se apenas na oportunidade
de ser o próximo bolseiro, né, da Mark Weinberg Fellowship. E, posteriormente, o que está relacionado a situações financeiras pessoais, aquilo é mesmo do caráter pessoal. Isto é uma oportunidade de crescer profissionalmente, não é uma oportunidade que vamos olhar como, ai, eu vou a Portugal, ou África do Sul, ou França, Inglaterra, por exemplo, para fazer parte do programa e vou levar a minha família. Se a pessoa quiser levar a família, é livre, mas, porém, o sustento da família não é por parte da IAS. E se as finanças ficarem apertadas, não poderá reclamar ou fazer um e-mail dizendo que o dinheiro que me foi dado não é suficiente, porque em 3, 4 meses fiquei sem o budget. Então, aquilo é responsabilidade pessoal. A pessoa, se quiser trazer família, pode trazer, mas não é responsabilidade da IAS sustentar escola das crianças ou do marido, a alimentação das crianças ou do marido. Porque o valor que, conforme a Liliana disse, o valor que é recebido por pessoa é diferente, mas é suficiente para as necessidades. Aquilo vai depender de ti. Se quiseres ficar mais próximo do Instituto, é claramente que vais pagar um preço muito mais alto, porque o Instituto está no centro de Lisboa. E as casas, os apartamentos ou os quartos são muito mais altos o preço. Se quiseres ficar 30 a 50 minutos, vais pagar um preço mais acessível. Mas é só ver custo-benefício. Será que adianta ficar distante do Instituto e se calhar às vezes atrasar as aulas, perder o primeiro tempo, a segunda aula? Não, não é um benefício. Então, foquem-se naquilo que são os vossos objetivos, foquem-se na oportunidade, não vão perder nada, vão ganhar muito mais. Quanto à situação financeira, não foquem-se muito nisso, porque a IAS vai garantir que vocês estejam bem em todo aspecto, até em aspecto de saúde. Foquem-se nisso apenas, que é fazer a candidatura e aguardar então aquilo que vão ser os resultados.